Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindes ao Liga com Vida do mês de março. E nesse mês a gente teve a ideia de trazer a pauta de microplásticos, mais especificamente do glitter, por conta do carnaval e também porque o glitter dura para sempre, né? Então a gente sempre vai ser um bom tema. E para isso, trouxemos três personagens muito importantes, que são pesquisadoras que, de alguma forma, a sua pesquisa engloba ali os microplásticos e, especificamente, também alguns, o glitter também. Então, meninas, eu vou pedir para vocês se apresentarem e depois a gente vai começar a trocar uma ideia sobre esse tema. Se a Carla quiser começar, aí vai Carla, Laura e Fefe. Perfeito, obrigada, Giovana, pelo convite, obrigada, Liga. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e conversar sobre esse assunto. Meu nome é Carla, eu sou pesquisadora, então, na área de poluição por plástico e conservação marinha. Atualmente estou começando um pós-doutorado no Laboratório de Recifes de Coral e Mudanças Climáticas da Universidade de São Paulo, mas eu também sou consultora na Rede Oceano Limpo, que integra um movimento da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, também sediada no IA-USP, e sou editora da plataforma de divulgação científica Bate-Papo com Netuno. Bom, também queria agradecer pelo convite de estar aqui para falar desse tema super importante. Meu nome é Laura Fagundes, eu sou oceanóloga e desde a época da graduação sempre trabalhei com a questão de plástico, não apenas os microplásticos, mas os macro-resíduos, a comunidade que vive aderida aos plásticos, então diferentes temas dentro dessa área de contaminação e poluição marinha, mas os microplásticos com certeza foram uma parte bem importante, até porque eles são um assunto que está muito em alta recentemente. E acho que é isso. Bom, eu sou a Fernanda, sou bióloga, bióloga da conservação pela UFSCar, e atualmente eu estou concluindo mestrado em oceanografia aqui no Instituto Oceanográfico da USP. Na graduação eu trabalhei com microplásticos em zooplâncton, então eu estudei a ingestão, ou a possível ingestão, no caso, em microplásticos de barra bonita, em zooplâncton, microcrustáceo, mais especificamente. E no mestrado eu me foquei mais em estudar o microplástico em si, então a quantificação dos microplásticos em praia, estudo a contaminação deles no Par na Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, que é uma unidade de conservação, que tem grande importância para aves vinícolas, né? E atualmente eu estou na fase final de escrita da dissertação, trabalho com a quantificação, a identificação do tipo de polímero, das partículas que eu encontro, então, tanto os plásticos maiores, entre 1 e 5 milímetros, até os menores de um. E acho que é isso, sim. Já estou faz um tempo estudando os microplásticos, gosto bastante do tema e acho muito importante. Queria agradecer também pela oportunidade de estar falando sobre isso. Mudou. Então, gente, eu acho que a gente poderia começar o tema não só apenas definindo o que é glitter, mas conversando, que acho que a maioria das pessoas já sabem o que é, já usaram, já comeram provavelmente glitter, mas também a gente já trazer qual é a problemática, né? Por que que agora ele tá, meu Deus, o vilão dos mares é o glitter, é o microplástico. Então, se vocês puderem dar um panorama assim do porquê que ele é visto agora como um vilão e por que que a gente enxerga uma coisa que parece ser tão insignificante, né? Uma coisa tão pequena como um problema tão grande na atualidade, principalmente para o futuro também dos oceanos. E falou sobre a questão de como uma coisa tão pequena acaba sendo um problema tão grande. Um dos pontos de ser um problema tão grande é justamente a questão dele ser muito pequeno, né? Acho que vocês são até mais da área do micro do que eu, mas a gente define mais por tamanho, né? Tem algumas fontes que definem entre 1 milímetro e 5 milímetros, mas agora também tem alguns apontando que todos aqueles menores de 5 milímetros. Acho que para a galera que não é tanto da nossa área, vale ressaltar que são os menores de 5 milímetros, são aqueles bem, bem pequenininhos, e esses podem estar presentes no ambiente tanto de forma primária, ou seja, são aqueles que já entram no tamanho de microplástico no ambiente marinho, quanto secundários, que são pedaços maiores de plástico que vão se fragmentando até atingir esse tamanho. E no caso do glitter, eles são microplásticos primários, porque eles já entram no ambiente marinho
desse tamanhozinho. Se vocês quiserem ir complementando, vocês que sabem até mais que eu, provavelmente. Bom, já puxando, engatando com isso que a Laura falou, acho que uma das principais características que nós da área falamos é a onipresença dos microplásticos. Eles estão em todos os lugares. Então, sejam os primários, que são aqueles que, assim como a Laura explicou, são produzidos já no tamanho pela indústria, né, com o fim de serem pequenos mesmo, de serem micro, e aqueles que são os secundários, que são os derivados dos plásticos maiores, que são os macroplásticos, que ao longo do tempo, enquanto eles estão na natureza, eles vão se fragmentando por conta de intemperismo, então a ação do sol, a ação da chuva, vai quebrando os plásticos em pedaços menores. E essa onipresença, não só do glitter, mas do microplástico em si, qualquer tipo de microplástico, é um problema. Eu estava refletindo um pouco antes de vir para a reunião, sobre como foi meu carnaval em relação ao glitter. E assim, eu não uso glitter, mas eu cheguei com glitter na minha casa. Com O glitter, certeza. então, está em todo lugar, Até quem né? não Não, foi pro carnaval provavelmente tem glitter em si. o Uber estava reclamando que tinha glitter no carro dele, mas ele não usa glitter. E acho que o glitter ele é muito ilustrativo para mostrar para nós que o microplástico está em todo lugar e que a dispersão dele é muito rápida. Então, o vento, a água e até mesmo o fato de um organismo ingerir o microplástico achando que aquilo é alimento, vai fazer com que aquele microplástico se transfira na cadeia e outros animais que consumam aquele organismo, seja um peixe, né, enfim, um animal maior, na cadeia trófica, vai também ingerir, vai bioacumular aquele plástico. Então, o grande problema, ao meu ver, e acho que, né, muitas pessoas pensam dessa forma também, muitos cientistas pensam assim, é que a dispersão dele é muito fácil, está em todo lugar, e por ser produzido assim, por ser o plástico algo, uma matéria-prima muito barata, é o que a indústria quer. O plástico é barato, dá para usar em tudo que é lugar, então vai ter fibra, vai ter pellet, vai ter vários tipos, que são os morfotips que a gente fala, né? De todas as formas, então, o glitter é só uma delas, mas assim, como se livrar disso? Então, ele é onipresente. Então, acho que para mim, essa é a maior dificuldade. Além de ser pequeno, ele é onipresente, está em todo lugar e vai para todo lugar, até onde você acha que não tem. Com certeza. E aí a gente tem a questão também que, uma vez no ambiente, como é que a gente faz para limpar? Então, assim, até esses esforços de limpeza de praia para itens macros, já é super difícil a logística, o custo que é, o envolvimento de pessoas para a gente conseguir limpar as praias daquilo que a gente está vendo. A gente não tem nenhum tipo de equipamento, já me perguntaram isso, que seja tipo um imã de plástico, você pode passar por cima da areia e todos os microplásticos vão grudar e a gente vai conseguir tirar. Não existe esse tipo de tecnologia nem para areia, nem para água. Se a gente, por exemplo, passa uma rede bem fininha para tirar todo o microplástico, a gente vai estar levando embora todo o zooplâncton, por exemplo, que a Fernanda trabalhou aí, mostrando que eles interagem, né? Então, que eles têm essa conexão. Então, o Uhum. glitter, eu acho muito legal a gente pensar isso, como as meninas falaram, de ser um símbolo, ser um tipo de microplástico que é fácil da gente ver como ele se espalha. Então, é isso, tá no carro do Uber, tá na nossa roupa que a gente chegou em casa e a gente não sabe nem de onde que veio. Quando a gente faz análises em laboratório, por exemplo, para ver a ingestão de microplástico por diferentes organismos, a gente costuma ter ou um laboratório ultralimpo, que a gente chama, que é para evitar qualquer contaminação cruzada, então da nossa roupa, as fibras sintéticas não entrarem em contato, a gente usar só roupa de algodão, enfim, tem um monte de boas práticas ali. E uma coisa que a gente faz também, por exemplo, é colocar uma plaquinha de PET do lado da nossa bancada de trabalho, e depois a gente analisa o que caiu naquela placa do ar, do ambiente que a gente está. E é assustador a gente ver que aquele branco, né, aquela plaquinha vazia, na verdade ela está cheia de microplástico depois de, digamos, sei lá, uma hora de trabalho que você está lá no laboratório, teoricamente já cheio de cuidados para não se ter microplástico, e a gente encontra ali. Então é isso, acho que é um bom símbolo, um bom ponto de início de conversa sobre essa onipresença do microplástico. E aí, como ele se torna um vilão, né? Porque então, mas qual é o problema da gente respirar um glitter, da gente comer um glitter? A gente não vai, de repente, expelir ele? Em parte sim, mas em parte a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se aquelas partículas pequenas, seja de glitter ou outros microplásticos, vão ter algum tipo de reação negativa no nosso trato intestinal, da nossa respiração. Então, tem um monte de aspectos fisiológicos que a gente ainda não sabe completamente, mas a gente sabe de algumas coisas que o plástico carrega, de aditivos químicos, enfim, que são solutores hormonais, e um monte de questões, assim, que a gente já tem indícios de impactos na saúde humana, sem contar na saúde, né, da fauna marinha, por exemplo.
E a gente já tem esses indícios e a gente tem também o princípio da precaução, né? Então, não parece uma boa ideia a gente estar ingerindo tanto plástico, mesmo que seja uma coisa sem querer, né? Perdemos uma soldada. Não, tá aí. É, voltou, voltou. Então, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né, realmente, porque também a questão que pega muito da gente conseguir a conscientização contra algo, né? Bom, não trabalho com plástico específico, né? Trabalho com branqueamento de corais, que é outra questão. Mas quando você trata de uma coisa que as pessoas já veem como algo negativo, é uma coisa mais fácil. Então, assim, a poluição. Realmente, ninguém gosta de ver um lixão a céu aberto. Mas as pessoas olham para o glitter e falam: ah, por que que isso vai fazer mal? Olha que lindo que é. Olha o cupcake cheio de brilhinho em cima. Por que que isso vai me fazer mal? Eu vou comer. Lindo. Ah, eu vou me enfeitar no carnaval. Vou jogar glitter na minha cara inteira. Não é? Então, eu acho que isso é o duro, assim, da conservação, quando a gente se depara com uns negócios que é muito carismático. As pessoas adoram brilhar, né? Então, como é que você vai falar para ela assim, não pode, não vai dar? E eu acho que isso torna ele ser um vilão também, porque ele é tão bem quisto, ele é tão bem aceito na sociedade, que quando você vai dizer que ele não é legal, é, já sobe um muro, né? Sobe uma muralha ali, e as pessoas não querem mais escutar o que você tem para falar. E isso aí já entra até na questão do greenwashing, né? Ah, então, esse glitter flocado, ele ainda é plástico, mas ele é deste tamanho. Não, esse não tem problema, porque você tira com a fita adesiva e tá tudo bem. Ele não vai fazer mais mal a ninguém, porque você vai jogar no lixo, do seu lixo de casa, e é isso, tá tudo certo. Mas tem toda a questão da gestão de resíduos daquela cidade, daquele seu bairro. Você sabe como é feita a gestão de resíduos? Então tem tudo isso também, né? De como que a gente trabalha esse resíduo que você vai gerar. Porque de qualquer forma, ele vai virar um lixo, né? Vai virar um rejeito. Não tem como se reciclar, talvez. Não sei, né? Vai que tem. Mas acho que não se recicla glitter, né? Então é mais uma questão ainda. Como é que você vai jogar fora o negócio? Ele não vai fora, ele vai só para outro lugar, mas ele ainda existe. Então, acho que a gente podia falar um pouco disso também, né? Da questão da lavagem cerebral que a gente passa por querer acreditar que aquela coisa não faz mal, assim. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar nisso, assim, pode falar, amiga. Eu acho que, antes de mais nada, é bom a gente falar, como você disse, sobre a gestão de resíduos. Então, o Brasil é um dos países que mais produz plástico, mas acho que é o quarto maior produtor, tá entre o top 5 ali, mas é um dos que menos recicla e não, menos dá realmente o destino correto para o seu lixo. Então, quando a gente Uhum, pensa, só porque eu vou tirar com a fita, isso não vai impactar ninguém, na verdade, não, porque não é só sobre o que eu gero de lixo, mas para onde eu mando o meu lixo. E, exato. infelizmente, isso não é só sobre o plástico. A gente joga tudo de qualquer jeito, em aterro sanitário e de maneira muito incorreta. E a gente também não trabalha em questão de educação ambiental para orientar as pessoas no sentido correto. Já tem muitas ações de educação ambiental, mas eu ainda acho que precisa trabalhar mais desde da base na educação. Que a gente precisa separar o lixo, não é uma coisa opcional, entendeu? A gente não pode ficar misturando orgânico com reciclável, é uma necessidade. E, então Uhum, precisa disso. E outra coisa é que o glitter, ele não tem para onde ir, assim, ele passa pelos filtros das ações das, da- das, quando ele vai passar pelo tratamento de água, né, nas estações, ele passa pelos filtros, porque ele é muito pequeno. Então, realmente compensa 1, 2, 3 dias de carnaval se jogar de glitter, quando você para pensar que aquilo vai ficar eternamente na natureza. Então, eu acredito que conscientizar as pessoas sobre isso, sobre a separação e sobre o impacto que aquilo vai ter e que aquilo vai voltar para elas. Porque, infelizmente, acho que a gente só para analisar as coisas quando a gente pensa no impacto que vai ter para o ser humano. E o plástico volta para a nossa saúde. A gente acaba ingerindo peixe que comeu plástico. Então, fazer educação ambiental talvez seja um caminho. Mas eu realmente acho que as pessoas gostam muito do glitter, gostam de brilhar, e não coloco todo mundo como vilão, mas coloco principalmente a indústria e a fiscalização do governo, sabe? Que deveria estar sendo feito e não está sendo feito.
Com certeza. Eu acho que essa coisa de tentar destinar da forma correta com a fita, eu vi bastante gente fazendo isso no meu Instagram nas últimas semanas. Eu fiquei assim, é praticamente uma coisa inútil, na verdade, porque ele ainda vai ser destinado de forma incorreta e a gente sabe que até lixos, resíduos que não são descartados diretamente em corpos d'água, muitas vezes também acabam no mar, né? O mar é considerado um espaço que você só vê a linha de cima, dali para baixo você pode colocar o que você quiser, porque é gigantesco, a gente nunca vai conseguir colocar tanto lixo o suficiente para Uhum. gerar um impacto. E aí a galera que também não faz isso e que lava no banho, por exemplo, curtiu o carnaval aqui em São Paulo. Chegou em casa, lavou no banho, tá, eu tô longe do mar, isso não é problema meu. Como é que você vai chegar lá? Falta um entendimento muito grande dos meios de transporte de resíduos, não só do glitter, né? Bituca de cigarro aqui em São Paulo é um problemaço, porque a galera joga no meio da rua, alguém vai catar porque tem limpeza, aí chove, entra em bueiro, bueiro, esgoto, esgoto, rio, rio, mar. Esse caminho é um que não é conhecido pelas pessoas. E eu acho que essa coisa do glitter ser vendido de uma forma muito positiva funciona, é isso, é lindinho. A galera não tem noção do impacto. E honestamente não quer ter também. Porque por que que você vai mexer numa festa que você gosta tanto, que tá todo mundo tão feliz com o problema ambiental, que a gente começa a falar, se a gente já vê a galera fazendo tipo, ai, caralho, Lá vem. ecochata, no meu Instagram eu sou chamada de ecochata, mimizinha, o tempo todo, porque é basicamente como vem a gente. E eu vi aparecer muita coisa de marcas de glitter biodegradável e tudo mais. Eu não sou uma pessoa de carnaval, eu gosto do conforto da minha casa no carnaval. Inclusive, eu não dou conta de bloquinho, de gente, de nada. Não fui fuçar a fundo do que são compostos esses aparentemente biodegradáveis. Eu imagino que devam ter pessoas bem intencionadas fazendo, que talvez tenham atingido produtos bacanas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra biodegradável, porque ela é uma das piores mentiras da indústria de plástico possível. Sim. Eu não consigo entender como a gente está tentando estudar, entender o plástico desde que começou a ser produzido em escala super industrial nos anos 50. Sei lá quantos milhões de cientistas trabalham com isso, além da gente. Mas o Cláudio, que tem uma fábrica de descartáveis no interior de São Paulo, descobriu a receita para o plástico Um biodegradável, canudo. canudo no pratinho de churrasco, no copinho de. E aí o que a galera erra muito é que esses biodegradáveis que não são biodegradáveis, eles só se fragmentam mais rápido e viram microplástico Sim. mais rápido. Então é pior do que o plástico normal, por exemplo. Ele só intensifica o processo. Acho que tem que ser de um cuidado muito grande do consumidor ter muita certeza do que está sendo consumido. Então, realmente ir atrás. Todo ato consumidor é político. Quando você tem um ideal e você quer favorecer ele, você tem que ler a embalagem, tem que fuçar, ir atrás. Isso é muito importante, não cair no biodegradável, sabe o que está escrito na embalagem. Sim, E aí total. vem um equilíbrio importante, assim, né? Tipo, dessas mudanças virem de baixo para cima, então as pessoas exigirem. Eu achei muito legal, na verdade, o tanto que se falou sobre a importância de, né, o glitter, que seja a versão tradicional e versões alternativas, e, né, cuidar, pensar nisso que anos atrás não se falava, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com plástico, uma coisa assim, era muito assim, a sacolinha do supermercado, e assim, você levava sua bolsa e as pessoas não entendiam o que que era aquilo, mas a sacolinha é grátis, moça, você não precisa pagar por ela, eu vou lavar na minha bolsa, enfim, coisas assim. E aí a gente tem essa questão do consumidor, se ele não tem alternativas, a culpa é dele, que ele está usando plástico no glitter dele, sabe? Tipo, se não tem alternativas boas no mercado, então tem um pouco isso de baixo para cima, as pessoas se mobilizarem, se conscientizarem, se sensibilizarem em relação à situação, e tem o de cima para baixo, que é isso motivar decisões, então motivar políticas públicas. Então a gente tem, sei lá, o projeto de lei, o PL 2524, que a Oceana tem trabalhado muito em relação a economia circular do plástico. Então, lá falam um pouco sobre microplásticos, não especificamente glitter, mas fala, por exemplo, microplásticos, um esquema de phase out que chama, né? Então, assim, no primeiro ano, se eu não me engano, parar a fabricação de cosméticos e produtos de higiene que tenham microplásticos adicionados. Então, pasta de dente que tem micropartículas de plástico para serem mais abrasivas. Esfoliantes que tenham microplásticos também, Sim. pensando nessa potencial esfoliação. Maquiagens, então, que também tenham
o glitter adicionado. Então, tudo isso, né, o projeto de lei, né, virando lei e sendo aceito, né, aprovado no texto que está atualmente, em 1 ano a gente pararia como país de fabricar esse material. Em 2 anos, a gente não poderia mais comercializar o estoque que a gente tem de, digamos, maquiagens com glitter. E aí nos restam as alternativas, que já existem, né? Então, a gente tem, por exemplo, maquiagem mineral é uma coisa que existe já há muito tempo. É uma versão normalmente um pouco mais cara dos produtos de maquiagens, mas elas são feitas, eu até busquei aqui do ladinho, principalmente de mica. Então, esse material aqui é um mineral, um silicato, que ela basicamente são folhas muito fininhas, né, de minerais, e que forma um glitterzinho. Então, eu tô encostando aqui, tá ficando glitter aqui para todo lado, mas que é um mineral. Então, assim, não tem os problemas que um plástico tem. Claro, a gente vai sair agora minerando toda a mica do universo porque a gente quer brilhar todos os dias do ano. Também não dá. Então, até as alternativas a gente tem que pensar muito, igual a Laura falou de tomar esse cuidado de tipo, não dá para a gente achar, então, vamos desmatar a Amazônia para poder plantar mais cana, porque a gente vai fazer bioplásticos a partir do material vegetal da cana, não é solução para nada. Então, talvez uma opinião impopular minha seja que a gente vai ter que parar de usar tanto glitter, a gente vai ter que parar de usar tanto microplástico, tanto plástico para todas as aplicações que a gente tem. Talvez a gente não aguente como sociedade seguir nesse modelo super consumista. Falta É. maturidade da gente. Acho que o Por plástico final não das contas, a gente sempre chega no mesmo ponto, né? Que é o modo de consumo. Isso é fato. Impulsionado pelo. Fernando está aí entre nós. Impulsionado pelo modelo econômico, né? Mas eu ia falar da Mica, porque eu sou usuária de bioglitter, confesso. E quando eu fui comprar o primeiro, eu fui atrás para ver do que se tratava, até porque é uma coisa que você passa na sua pele. E aí, quando as pessoas, por exemplo, essa coisa dos esfoliantes era uma coisa que eu não sabia até pouco tempo atrás, e aí as pessoas começaram a falar, ó, tem aqui na formulação, tá escrito que tem é, alguma coisa, que é alguma coisa, O né? pessoal Que aparece é assim, copolímero, não sei o quê, uns nomes isso, bem quando tem algum técnicos, então também poli, às vezes é alguma coisa, difícil. É, é, suspeite. já Mas é no geral tem praxe. até uns aplicativos que você pode usar para olhar, escanear a lista de ingredientes, e aí você também consegue ter uma ajudinha se você não Interessante. estiver entendendo. Então, depois eu vou até procurar aqui para poder Que sugerir. massa isso. É ótimo. Mas eu fiquei pensando na questão de, tipo, a gente realmente não tem noção do que a gente tá passando. Isso é uma coisa superficial, né? Tipo, glitter, o esfoliante, tudo é uma coisa bem superficial que a gente faz. Mas o que me chamou a atenção nos recentes momentos foi que trouxeram à tona as comidas que têm glitter. Porque a gente sempre acreditou que, não, o glitter comestível, que é usado na culinária, ele não pode ser feito de plástico, né? Eles não estão fazendo isso com nós. Mas, na verdade, sim. Tinha algumas empresas que estavam comercializando glitter comestível que era praticamente o glitter normal que a gente passava no rosto há, sei lá, 10 anos atrás. É, Então, isso é o pulo do gato, né? Da gente começar a ser mais consciente do que a gente está consumindo, ponto final. Mas além do que a gente está consumindo no nível de consumo, né? Até porque o, a poluição, como um todo, assim, né? A poluição atualmente, um dos maiores motivos é a indústria têxtil, né? A gente compra tanta roupa da China que, tipo, não temos mais. Ai, essa aqui já não funciona mais pra mim, vou jogar fora. E aí vai aquela coisa de degradando, degradando, e aí, obviamente, vai virando pequenas coisinhas também, porque tudo é tão sintético que vai virando uma poluição velada, assim, né? Que a gente só acha que não existe mais essa roupa, mas na verdade ela tá ali pra sempre, pelo menos em algum lugar do mundo ela tá flutuando em alguma água, né? E mas o que eu queria frisar assim do greenwashing, na verdade, é a questão das marcas. Não tô atacando nenhuma marca de bioglitter, na verdade, é bem longe disso. Mas de que é essa apelação que a Laura falou, de botar a palavra bio na frente dos produtos, e isso virar uma coisa amiga do ambiente, né? Só porque tem o bio na frente.
Então, é esse tipo de consciência e de pensamento crítico que a gente poderia trazer para os outros, né? Tem uma questão também nessa coisa do ar, que é biodegradável, é bacana. Mesmo se você consumir de uma marca que realmente seja, que tenha um baita ideal, tem um fator do greenwashing que me pega muito forte, que é a pessoa que não é da área, não conhece muito, mas tem uma boa intenção, ela vai comprar o glitter biodegradável, ela até pesquisou ali e tal, e o que as marcas vendem, teve muito isso naquela época da tartaruga com o canudo no nariz, imagino todo mundo tenha visto esse vídeo. Tipo assim, eu comprei o BioGlitter, eu não preciso fazer mais nada. Eu não uso Sim. canudo. Ah, tem as tartarugas, acabou. Aqui é isso. E a indústria é muito a favor de tirar o peso de cima das pessoas, né? Porque ninguém quer se sentir mal o tempo todo, de ter que ficar pensando, repensando hábitos, e conservação, né? Mas as pessoas sabem que tem coisa acontecendo. Então, quando vem uma empresa e fala, o pior inimigo no mundo é o canudo, para de usar o canudo, compre o nosso canudo de inox. Irado o canudo de inox, tal qual o glitter biodegradável. Mas tem estudo apontando que canudo plástico não é nem 1% do plástico no oceano. E aí eu acho que rola um desbalanço de prioridade, o senso de urgência não vai ativado da forma correta. Então a indústria ajuda as pessoas a tirarem a culpa para elas não pensarem mais em conservação, e aí grandes indústrias realmente poluentes, como a galera que derruba, sei lá quantos milhões de pellets no oceano por ano por descaso total, ou até algumas indústrias de pesca que deixam um monte de resíduo no mar. Enfim, tem mil situações que são muito mais poluidoras do que o canudo. Só que essa coisa de tirar a culpa faz com que as pessoas não busquem ir mais a fundo e realmente criar uma conscientização que seja útil, né, de fato. É Uhum, o bode com expiatório da certeza. vez, né? Então escolhe Ah, um aí item, vai esse é o mudando. vilão. É, exato. Eu acho que tem uma É, transferência de culpa, né? Um joga para o outro. Meu plástico é mais legal que o seu no ambiente. exatamente, Na verdade, é exatamente. plástico. E a indústria joga tudo no consumidor. Exatamente. O E às consumidor vezes tem um não papel tem muito importante. plástico, mas tem aditivo. É. Os aditivos nas coisas. Então, não é só o polímero, é o que, que tem ali. Tem um monte de corante, tem um monte de coisa para dar aquela cor, tem os termoplásticos, aí precisa que esse plástico seja mais durável. Então, bota um monte de aditivo naquilo. E aí você come as coisas que estão dentro do plástico. Se vocês forem no mercado e observarem, tudo tem plástico. Vai comprar fruta, aí tem lá. Pô, será que não dá para só comprar fruta? Então tem que pegar a fruta numa bandeja que tá com a fruta, com plástico, filme, com. Então, é uma transferência, assim, é bom a gente também pensar na nossa consciência. Será que eu preciso disso? Será que eu vou criticar isso? E eu sinto que a sociedade como um todo não critica mais as coisas, assim, é só o que eu vejo na internet, eu compartilho, eu não leio. Então, é isso, assim, falta de orientação mesmo, e a indústria manipula muito tudo. Com certeza. Mas assim, vocês acham que teria alguma coisa que a gente poderia fazer para que, lógico, a gente, como brasileiras, nós gostamos muito do carnaval, cada um com a sua forma de curtir, né? Laura não vai, Fefe foi pro bloquinho que eu vi, eu também fui. Então, assim, a gente curte, né, essa cultura, mas vocês acham que teria alguma coisa que a gente poderia fazer que, que viabilizaria aproveitar essa festa, ou aproveitar outras festas também, não necessariamente só o carnaval, né? Mas, e ainda assim, ter um bom substituto, assim, desse produto? Vou falar por mim, o que eu usei. Eu uso aquelas colas de maquiagem, e eu passo cola, passo protetor para segurar, e eu colo lantejoulas que eu uso todo ano. Então eu chego em casa e eu guardo aquilo para usar de novo. Não é uma coisa que se perde, mas eu tenho que colar bem. Claro que uma vez ou outra aquilo pode soltar, infelizmente, não é perfeito. Então também não uso muitas. Eu coloco umas três aqui, assim, em algum lugar que eu goste. E é isso, e eu garanto que pelo menos de alguma forma eu vou ter um ponto de brilho ali. Eu gosto de usar bastante cores também. E é assim, infelizmente, maquiagens confiáveis, não necessariamente todas, mas às vezes a gente precisa filtrar um pouco. Então tem algumas marcas boas, assim, não vou ficar falando o nome de marca aqui, mas tem algumas marcas que realmente são bem mais confiáveis, assim, e não só de maquiagem, mas coisa para cabelo também. Eu só uso produtos que eu realmente sei que não vão
ter nada ali de teste em animais, nem, sabe, produtos veganos mesmo. E, e eu tento filtrar bastante as marcas, e aí essa é a minha estratégia, colar coisas que eu posso usar de novo. E aí eu guardo numa caixa para o próximo carnaval, para a próxima festa. E abuso das cores. Então, eu tenho uma marca confiável de maquiagem, uma sombra, eu passo bastante cor, e eu garanto que ali vou ter atendido a minha necessidade para o carnaval, porque na verdade para mim é mais a festa, estar feliz. O glitter não influencia tanto na minha vida, mas eu sei que tem pessoas que gostam. Então, se para essas pessoas que gostam, eu acho que é isso. Tentar usar uma coisa que você pode usar de novo, sabe? E tem algumas opções baratas e super, talvez até mais bonitas e mais legais do que o glitter. É. Ai, adorei. Eu também sou super do bloquinho do sossego, tipo a Laura, então, assim, não me meti no carnaval em lugar nenhum. Mas eu lembro de fazer muito isso quando era criança. Então, assim, né, tinha carnaval da escola, tinha coisa do clube, coisa assim. E a gente tinha em casa uma sacolona de, tipo, fantasias de carnaval, de Dia das Bruxas, de festa fantasia. E aí era eu e duas irmãs, então a gente ia juntando lá, e coisa que não cabia mais em uma, cabia na outra. E a gente, tipo, chegou o carnaval, a gente abria aquela sacolona e descobriu o que que a gente tinha já para reutilizar. E aí, assim, sei lá, eu queria usar aquela sainha de Havaiana com o colar, com não sei o que lá. Ia juntando, fazendo coisas e fazia coisas nós mesmos. Então, esse negócio de trocar com as amigas, então, reutilizar. Então, não precisamos ficar todo ano comprando novas coisas para as festas. Então, a Uhum. gente tinha muito esse costume em casa de reutilizar as fantasias para a festa junina também. Enfim, todos esses momentos, assim, de celebração e tal, não precisa sair comprando novos glitters. Então, também tem isso, assim, esse peso de tem muitas marcas oferecendo alternativas legais e tem muitas marcas oferecendo glitter tradicional. Tem trocentos milhões de alternativas no mercado que você vai lá e escolhe uma e pronto. Então dá mais trabalho você fazer esse planejamento de pensar assim, vou comprar um negócio que vai ser mais durável, mas é tão mais legal assim, tipo, eu acho, tinha uma diversão nisso também, assim, de você se preparar para o canal e você ver o que que você tem, você usar a sua criatividade. Então, tem esse lado que aí também acho que abraça mais acho que a cultura do negócio, assim, da gente querer fazer uma festa com, né, personalizada com a nossa cara. Então, eu acho que isso é uma coisa muito mais divertida, muito mais interessante. Então, eu convido todo mundo que não tem esse costume a começar a pensar em fazer algo nesse sentido. Sei lá, faz disso um momento, né? Junta todo mundo que vai no bloquinho com você e vamos montar fantasia junto e ver o que que dá para fazer. Faz coisa com, até com, né, a sucata que você foi guardando durante o mês e aí faz uma fantasia. Tem tanta coisa mais interessante que dá para fazer e que estende também a diversão, né? Do brincar o carnaval, né? Então, acho que isso tem tudo a ver com a celebração, né? E tu, Lau? Olha, eu como a não frequentadora de carnaval, eu assumo que eu não passei muito tempo pensando a respeito. Mas eu acho que a gente falou também das alternativas biodegradáveis, né? Que não daria para elas serem todas feitas de uma coisa ou todas feitas de outra. Mas talvez se a gente fosse buscando aos poucos algumas alternativas, daria para ter uma marca que produz desse jeito, uma marca que produz daquele jeito. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente pensa numa coisa que é tão industrial quanto glitter plástico, tipo, como que vamos substituir? Mas nem tudo precisa ser em uma escala tão industrial assim. A gente pode ter diferentes marcas no mesmo nicho. Não precisa ser uma dominação completa de um produto X. E eu acho que variar também dentro do glitter, assim como a Carla falou, existem outros tipos de fantasia. Tem tanta coisa que dá para fazer no carnaval. E no final das contas, convenhamos, tá todo mundo bêbado. Ninguém tá prestando você passou glitter ou não, sabe? Eu acho que isso é um ponto também. É uma festa para se divertir à vontade. Mas realmente virou uma coisa muito grande a arrumação pro carnaval. Eu vi a galera postando tanto, sabe? Minha fantasia de hoje, minha fantasia de amanhã, minha fantasia de. Eu não sabia nem que era tanto sobre isso. Acho que é muito por questão de rede social e tudo mais. Hum. Daria para ser uma coisa mais simples e divertida também, como vocês. Considerações finais sobre esse papo todo de plástico e glitter. Eu acho que o primeiro ponto que tem me pegado muito, sendo uma pessoa que fala sobre isso já faz um tempo considerável, e principalmente com o público que não é da nossa comunidade científica, é tentar não fazer isso parecer um terrorismo do plástico, grande vilão e tudo mais. A gente sabe que esse tipo de discurso afasta muito mais do que traz as pessoas para o nosso lado da luta toda contra o plástico. Além de ser uma coisa relativamente nova, né? Então,
Não faz tanto tempo que a gente está lidando com o plástico, que a gente tem o conhecimento que a gente está adquirindo agora. E a gente não tem muito como cobrar a sociedade em geral, principalmente imagina as pessoas mais velhas que nasceram antes do plástico ser produzido e utilizado do tamanho que ele é hoje em dia. Então, acho que tem que ser uma mudança feita com calma, de forma gradual, sempre uma conversa que seja justa, que nós da área de pesquisa, a gente não use as palavras mais difíceis, os termos mais técnicos, para manter o nosso conhecimento dentro da bolha científica, porque isso não move nada, mas que seja uma troca bacana, que a gente vá alcançando as pessoas aos poucos e pensando em estratégias juntos, né? Então a gente não precisa só dos pesquisadores, a gente precisa do empreendedor que vai criar o tal do glitter biodegradável, a gente precisa do influencer que se importa para falar, por exemplo, que não precisa de tanto glitter. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz em conjunto. Não vai ser rápido, mas eu acho que eu me considero uma pessoa bem esperançosa de que talvez a gente não consiga reverter a situação, mas a gente consegue frear ela. E a partir disso, sim, pensar em como voltar algumas coisas como elas já foram. Eu concordo. Acho que o caminho é conversar pacificamente, tentar entrar em um diálogo e não colocar as pessoas como vilãs. As pessoas têm aquilo que é apresentado para elas, né? Nem todo mundo tem a informação que a gente tem. Trabalho com microplástico há quase 3 anos, quase 3, 4 anos vai fazer agora. Óbvio que as pessoas ao meu redor não sabem o que eu sei. Então, começa por nós cientistas termos essa vontade de deixar o ego de lado e deixar acessível tudo. Mas também acho que é importante a gente começar a pensar, bom, a gente se importa tanto com a tartaruga, a gente se importa tanto com os animais, vamos tentar pensar nisso, né, para que não seja só sobre o carnaval, mas seja uma coisa também contínua para o ano todo, né? Pensar os nossos hábitos de consumo. Então, eu quero brilhar no carnaval, mas também eu quero fazer o bem para a natureza. Então, e acho que os influenciadores, a galera da internet também pode ajudar muito nisso. E usar outras alternativas. Eu sei que não é muito fácil, mas vamos tentar realmente usar outras alternativas. Se não tiver nenhuma alternativa, reduza. Não precisa passar tanto glitter, coloca pouco, sabe? Tenta diminuir. Eu acho que se a gente fizesse isso não só com o plástico, mas com tudo. Olha, o que eu tenho aqui agora é reduzir. Eu posso reduzir meu consumo de carne vermelha, eu posso reduzir isso, eu posso reduzir aquilo, então eu vou reduzir, né? Então, acho que chegar nesse caminho. E procurar marcas realmente vai demandar um pouco de esforço, mas é um esforço que vai valer a pena. Pensar nas gerações futuras, pensar que aquilo volta para nós e procurar alternativas de ficar bonito, ficar brilhante, ficar feliz sem precisar maltratar tanto o meio ambiente, sabe? Pelo menos reduzir, acho que é o caminho. Ah, gostei muito do que a Laura e a Fê falaram. Que eu acho que é isso, a gente tem que ter uma abordagem gentil, né? Gentil com a gente e com as outras pessoas. Nós somos humanos, não vamos fazer coisas erradas ainda. Então, nenhuma de nós, mesmo trabalhando na área de conservação do meio ambiente, enfim, a gente não faz tudo 100% dentro do que seria o ideal, porque o ideal não existe, ele é muito difícil de alcançar. A gente vive na sociedade, então a gente consome aquilo que está disponível para a gente. De repente, a reciclagem que a gente separa o nosso material aqui em casa quando a gente coloca para o município recolher, não vai fazer o caminho mais adequado e a gente não tem necessariamente agência sobre todas essas coisas. Então, também ser gentil com as nossas escolhas, enfim, entender que a gente está num processo de aprender os melhores caminhos, aprender as marcas, enfim. Mas que se essa conversa e essas conversas que aconteceram em torno do glitter, principalmente, te motivar a pensar sobre isso, que bacana, que legal, que bom que a gente tem mais pessoas que estão falando sobre isso hoje, né? E aproveitar, então, essa inércia, assim, de sair em busca de alternativas, buscar isso pensando no glitter, pensar no plástico, em resíduos no geral, né? Então, toda essa conversa sobre o microplástico, enfim, vai nessa área do consumismo, a gente pensa sobre os nossos resíduos, a gente fala muito, né, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tem uma pirâmide invertida sobre o que a gente deve seguir, né? Então, o primeiro ponto é a não geração, depois é você reduzir, você reutilizar. Então, a gente tem todo esse espaço, igual a Fernanda falou, de, ok, eu não consigo tirar o glitter da minha vida, sei lá, eu fiz minha irmã que tem uma filha de 5 anos, ela ama glitter, tudo para ela é brilhoso, é da sereia, é da fada, não dá, ela não vai, ela vai ter uma infância cheia de glitter, tenho certeza. Mas de repente é um pouquinho menos, então não precisa ser o glitter que ela vai passar na cara, de repente, ok, um caderno de glitter, uma blusinha de glitter que ela vai reutilizar várias vezes. Então, vamos pensar algumas alternativas assim, e é isso, né? Entender que é um processo, então não se
martirize porque você não está fazendo tudo da maneira perfeita, porque nenhuma de nós estamos. Mas já que você tem curiosidade sobre isso, bora atrás de informações, né? Então, que bom que a gente está tendo essas conversas. Então, várias páginas, né, falaram bastante sobre isso, nesse viés do glitter, mas outras páginas, como eu falei, a Oceana faz um trabalho fantástico em relação a esse projeto de lei da economia circular do plástico, dá para acompanhar o que eles têm trabalhado nisso, e outras políticas, enfim, em outras escalas também são bem interessantes. Então, que bom que vocês estão aqui curiosas sobre o assunto. Com certeza. O que eu tirei, assim, enquanto vocês falavam, eu ia anotando, né? Então, eu fiquei muito curiosa, assim, com tudo que. Lógico, alguma coisa ou outra eu já sabia, mas é muito massa ver o ponto de vista de outras pesquisadoras, principalmente, né? E o que eu tirei de conclusão dessa conversa que a gente teve, na verdade, é que o glitter, ele cumpre certinho a função dele, que é chamar atenção, né? Mas aí, quando a gente olha pela perspectiva da conservação, é tipo assim, ele chama atenção para problemas muito maiores que a gente tem, que é a questão da gestão de resíduos, que é a questão do consumo e também da produção de coisas, não necessariamente de microplástico, né? Então, e o que a gente tira dessa conversa como um todo é que também a gente tem que começar a descolar a ideia de um produto relacionado a um acontecimento. Por exemplo, o carnaval nem sempre foi sobre glitter, inclusive o glitter tomou proporções absurdas agora, né? Então, tipo, sempre foi uma coisa de festa e tudo mais. Quando que se inseriu isso, que necessariamente tem que ser por isso, né? Sobre isso. Então, as alternativas que vocês deram também foram ótimas de reutilizar fantasias, de talvez se juntar para pensar em outras formas de se embelezar que não sejam com esse tal de brilho brilhoso plástico. É, e também a gente pensando se for pensar para outros campos da vida também, né? A questão da alimentação que a Fê pincelou também, eu sei que a Laura aborda muito também no Insta, né? Tipo assim, a questão do consumo de proteína animal como um todo. Ah, então se eu não consigo parar de comer churrasco, então eu não vou ser vegetariano nunca na vida. Tá, mas você não precisa disso para ser considerado uma pessoa que não come carne, né? Você pode pensar em outras alternativas, você pode diminuir uma parte e continuar na outra, um processo que seja confortável para todos. Mas o importante é o pensamento crítico, é você entender que aquilo é um problema e trabalhar naquela direção. E não simplesmente o conformismo de não consigo fazer, então eu não vou fazer nada, né? E acredito que tenha sido esse o produto principal, assim, da nossa conversa. Eu fico muito feliz com isso, assim, de ter chegado nessa ideia, sabe? É, Não sei, meninas, acho que encerramos por aqui. Agradeço demais por vocês terem tirado esse tempo para vocês, pra gente, né? E da gente conseguir divulgar isso em algum momento para as redes da Liga. E é isso. Gratidão. Obrigada a Muito você obrigada. também. Amei Valeu. participar. Super obrigada, gente.